situações que viveram com Jesus Cristo. Hoje, nós que pregamos a palavra de Deus, nós usamos os exemplos daquilo que Jesus fez, mas dentro da palavra, dentro do culto, dentro do sermão, nós apresentamos características que o apóstolo Paulo citou em suas cartas. Isso para que possa trazer ao povo aquilo que aquelas pessoas receberam e que nós também podemos receber. Então nós vemos essa característica do apóstolo Paulo, que foi importantíssima. Ele mostrou o lado que Cristo desejava. Não porque os outros não tinham essa capacidade, mas os outros discípulos foram escolhidos para relatar aquilo que Jesus fez. Isso, claro, é importantíssimo. Nós sabemos que um milagre, algo acontecido nessa terra, traz um fortalecimento, traz um engrandecimento, traz uma força maior para a nossa fé. Quando eu ou você ouve de alguém mais próximo que recebeu um milagre, nós mesmo acreditamos que Jesus possa fazer um milagre, aquilo aumenta mais em nossa vida. Então, os relatos dos evangelistas foram fundamentais para que aqueles que não conheceram Jesus vivo, eles tivessem a fé, a certeza que aquilo que aconteceu poderia acontecer na vida deles, como acontece hoje na nossa. Amém, irmãos? Então esse é o capítulo 5, é bem rápido, depois vocês leem com calma, tem muitos assuntos interessantes aqui, nós só citamos os mais importantes deste capítulo. Agora nós vamos para o capítulo 6, onde nós vamos ver a respeito dos milagres e o ensino de Jesus sobre o homem e o pecado da igreja. Jesus, nós sabemos que não tinha o foco de efetuar milagres. Os milagres aconteciam, claro, para que aumentasse e despertasse o interesse das pessoas conhecerem o Evangelho. Mas nós sabemos que Jesus não queria ser reconhecido como o Deus dos milagres, mas sim aquele que veio trazer o reino de Deus. Não é à toa que ele, por muitas vezes, ele não se engrandecia quando as pessoas vinham agradecê-lo pelo milagre feito. Ele logo dizia que a fé daquela pessoa salvou, não que foi ele que fez aquele milagre. Nós sabemos que foi o Senhor Jesus, mas em nenhum momento Jesus se exaltou dizendo que foi ele que fez o milagre, mas sim a fé daquelas pessoas gerou esse milagre. É claro, ele sendo o caminho para que o milagre acontecesse na vida das pessoas. Amém, irmãos? Então nós vemos que o milagre era algo que acontecia e foi fundamental para a transformação do povo de Deus. Na página 84 nós vemos a respeito da crítica da tradição que foi interferida por parte dos milagres. Na parte A, diz assim: durante a tradição, as narrativas de milagres foram ampliadas por intermédio de duplicatas e variantes. Mateus, por exemplo, em 9, 27 e 34, teria criado duplicatas de duas narrativas de milagres, apresentadas em Mateus 20, 29 e 34 e 12, 22 e 24. Dessa maneira, ele queria complementar a série de 10 milagres no capítulo 8 e 9. O aparecimento de uma segunda multiplicação dos pães seguiria a mesma explicação. Alguns advogam que haveria a tendência de aumentar o caráter miraculoso. Nas narrativas de João, poder-se-ia notar um aumento do caráter maravilhoso em relação a relatos sinóticos comparáveis. Atrás dessa tendência existiriam motivos teológicos. Segundo alguns autores, metáforas de Jesus foram transformadas em narrativas. Dessa maneira, por exemplo, teria surgido a narrativa do amaldiçoamento da figueira. A pesca maravilhosa talvez tenha surgido da metáfora a respeito dos pescadores e dos homens. Então aqui é um ponto de vista de um teólogo, amém? Dos críticos teológicos, porque eles houve mesmo
essa exaltação a respeito dos milagres, como eu disse anteriormente. Isso era claro também para aquele momento, para que as pessoas chegassem até Jesus e encontrassem a sua vontade, e também para que fosse um motivo de fé para os novos cristãos, como é para nós até hoje. Então nós vemos da importância dos milagres no reino de Deus, daquilo que Jesus fez. Amém? Agora nós vamos para a página 85, onde nós vamos ver a respeito do que Jesus ensinou sobre o homem. Nós sabemos que Jesus ele trouxe uma visão nova a respeito do ser humano. Nós sabemos que a lei para o judeu era uma lei muito severa. Claro, ela alcançava a sua parte externa, aquilo que as pessoas faziam. Ela não era algo que trabalhava no interior das pessoas. E nós sabemos também que havia uma seleção de pessoas. Somente aqueles que faziam parte do reino de Israel tinham esse contato com Deus. Por quê? Porque foi uma questão fundamental para que a tradição, a cultura judaica, que foi totalmente criada por Deus, se mantivesse perfeita, intacta, para que Jesus viesse e tudo o que foi ensinado ao povo de Deus fosse trabalhado na vida deles através de Jesus Cristo. Para que essa tradição, essa capacidade que eles tinham fosse algo diferencial, para que Jesus efetuasse milagres de acordo com aquilo que acontecia na vida deles. Então nós vemos que foi fundamental e o que Jesus trabalhou na vida dos homens, porque Jesus veio trazer um aprofundamento maior. Jesus veio trazer uma visão nova. Até aquele momento o povo de Deus se sentia um super povo, né? Aquele povo que era só eu obedecer, eu cumprir as leis, eu me sacrificar e Deus estaria comigo. Deus me daria vitórias. Então assim que eles entendiam. Mas aí quando nós vemos que Jesus chega, e primeiro Jesus não vem com essa intenção de trazer essa salvação exterior, essa vitória contra os romanos. Jesus veio trazer uma transformação diferente, algo que chocasse eles, algo com que fizesse com que o